tá bom? Então vamos pedir acolhimento aí para essa mãe que deve estar bem desestruturada, né? E que o Rian também tenha feito uma passagem tranquila, tá bom? Então a gente vai começar, vamos fazer aí a nossa oração. Vamos lá, então, fechar nossos olhos. Senhor Jesus, Mestre amado, hoje pedimos por essa mãe, e não só por ela, mas todos os familiares do Rian, que o Senhor possa confortar a todos, que eles possam ter um sono um pouco mais tranquilo, que eles consigam enfrentar a realidade, a dificuldade pelas quais estão passando de uma forma respeitosa, um com os outros, e que o Ryan tenha feito uma boa passagem, que ele possa ter sido acolhido, levado aos hospitais ou ao local de acordo com seu merecimento. Sabemos sempre, Senhor, que o Senhor não deixa ninguém para trás. E é isso que nos conforta, todos os dias e sempre. Um dia estaremos todos juntos no plano espiritual, que é, na verdade, o nosso verdadeiro lar. Possamos ter sempre essa compreensão diante das vicissitudes da vida. Que assim seja. Agradecemos também por esta aula, por mais um encontro, que ele transcorra com tranquilidade e que possamos aprender um pouquinho mais no dia de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Então, graças a Deus. Oi, Luciana, oi, Cirleide. Boa noite, gente. Boa noite. A gente vai retomar a nossa última aula, na verdade. A gente tinha visto alguns grandes vultos do Espiritismo, lembra? Aí depois a gente teve uma aula que era para vocês assistirem o filme, e a aula passada que foi a discussão do filme. Então hoje a gente vai voltar para aquele cronograma, tá bom? Teve uma aula que eu lembro que teve um vulto aqui atrás do aquário, na casa também. Teve, mas esse não era um grande vulto do Espiritismo, né? E hoje a gente vai ter a segunda parte. A primeira parte foi mais mundial, de outros países, né? E hoje a gente vai focar um pouquinho mais no Brasil, conhecer umas pessoas, uns espíritos que encarnaram com uma missão e que tiveram todo um trabalho, na verdade, de fortalecimento de uma rede mesmo, para que o espiritismo pudesse se fortalecer, que ele pudesse se propagar, porque a gente escuta muito Chico, 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 mas a gente esquece os bastidores, né? E os bastidores, eles são tão importantes quanto quem está no foco, quem está lá com os holofotes, mesmo sabendo que o Chico, lógico, não gostava de nada disso, mas a luz estava depositada em cima dele, sobre ele, no sentido de evidência, né? Ele estava mais em evidência. Então, hoje a gente vai conhecer umas outras pessoas que também ajudaram muito nessa sedimentação da doutrina espírita no Brasil, tá bom? Vamos ver se vocês conhecem alguns deles. A gente pensando aí, deixa eu terminar aqui, deixa o Wagner terminar de ajeitar. Nessa segunda parte, esse pacto áureo,
que foi esse pacto áureo? Esse pacto, a gente pensando nessa parte áurea, né, remetendo ao espiritismo, é que, na verdade, foi um pacto de vários, né, todas essas pessoinhas aí que vocês estão vendo a carinha, deles encarnarem num período próximo, para que cada um fosse como uma peça desse grande quebra-cabeça e tivesse a sua força, a sua influência e a sua missão, tá? Então, por isso que se chamou de Pacto Áureo, que durou aproximadamente 65 anos. Então, pode passar, Wagner, por favor. A gente vai relembrar, então, da aula 1, Kardec, né, nasceu em 1804, e o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, na França. Então, nesse período que a gente vê aí dos nascimentos, né, então, na verdade, tudo isso foi um pouco mais para frente, né, porque eles encarnaram nesse momento. Todos eles que nós vimos na França, na Escócia, na Itália, na Inglaterra, até na Rússia tinha também um, né? Todos eles tiveram a sua importância muito grande para que a doutrina também se estabelecesse na Europa. Então, esse slide eu retomei, eu coloquei só para a gente relembrar e retomar essa linha do tempo. Agora a gente vai ver a do Brasil. Pode passar, Wagner, por favor. Então, no Brasil, então, o Espiritismo, traduzindo a terceira revelação das leis de Deus, manifestou-se ostensivamente no século XIX em todas as partes do planeta. E foram muitos os preparados para serem os embaixadores dessas verdades. Então, esses espíritos, eles vieram com essa missão, né, de serem os embaixadores. E aí, a gente vai citar alguns desses trabalhadores no Brasil, porque a gente sabe que foi uma legião muito grande, desde os mais pequenininhos até os que ficaram em maior evidência. Todos contribuíram para esse fortalecimento. Então, aqui, né, só passando por Kardec na linha do tempo, para vocês verem mais ou menos esse pacto, né, áureo, lembrando que aí sempre a data de nascimento dessas pessoas, alguns viveram 90 anos, 80 anos, e isso a gente vai ver mais detalhadamente em cada um. Mas, Livro dos Espíritos estão em 1857, só para a gente lembrar, né, aqui eu estou colocando que ele, 100 anos, né, de diferença, mais ou menos, que não cabia na linha do tempo, então só para vocês saberem, mas, aí o primeiro que a gente vai falar, ele nasceu em Portugal, mas veio para o Rio de Janeiro, mas, vamos ver, olha, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, Rio de Janeiro, Minas e Bahia. Só que nós vamos ver ao longo das biografias desses homens e da Ivone, que é a única mulher citada, que a maioria deles depois mudou para a região sudeste, que era onde, nessa época, estava o crescimento. Então, era a capital do país, no Rio de Janeiro, São Paulo crescendo cada vez mais. Então, muitos deles mudaram do seu lugar de origem para exercer esse trabalho, ou a sua própria profissão particular, né, não diretamente ligada ao espiritismo, mas eles acabaram migrando e mudando de estado, tá bom? Pode passar, Wagner. A gente vai ver o nome deles, cada um. Agora, na ordem, né, daquela linha do tempo, então, o primeiro que é citado é Antônio Gonçalves da Silva. Então, ele nasceu em Portugal, em 39, mas chegou ao Brasil em 1850. Então, aí, 11 anos, né? Aí veio para São Paulo, tornou-se jornaleiro, distribuindo o jornal O Correio Paulistano, correndo de porta em porta, conquistando a simpatia dos fregueses. Seu apelido Batuíra, então esse é o Batuíra que a gente já ouviu falar em algum momento, vem por causa da ave pernalta muito ligeira e de voo rápido. Então, o Batuíra, ele ficou muito conhecido, então ele começou com essa entrega do jornal, e aí a gente vai pensando o quanto as profissões muitas vezes são providenciais para a missão. Então, com isso, ele foi conhecendo muitas pessoas e conquistando a simpatia de muitas pessoas, e aí depois disso, que aí ele começou a desenvolver o seu lado mais humanitário. Então, ele logo aderiu à campanha abolicionista,
Fundou em sua casa a instituição beneficente Verdade e Luz, onde a rua levou o nome de Rua Espírita até os dias de hoje. Então, a gente também tem que lembrar que no Brasil ainda tudo, né, estava fervilhando ainda nesse sentido, né? Império, República, os novos governos, a expansão, a questão do abolicionismo, então muitas outras coisas históricas também estavam acontecendo nesse momento. Mas, com tudo isso, ele ainda fundou essa instituição beneficente Verdade e Luz. Eu nem sabia que tinha uma rua que se chama até hoje Rua Espírita, no Rio de Janeiro. Tornou-se conferencista espírita, criando em 1890 o periódico Verdade e Luz. Referindo-se ao seu desencarne, o escritor Afonso Schmidt escreveu: Batuíra faleceu em 22 de janeiro de 1909. Seu nome ficou lembrado como um clarão de bondade, de doçura, de delicadeza do céu, desses que se vão fazendo cada vez mais raros no mundo velho sem porteira. Foi um dos pioneiros do espiritismo no Brasil e em São Paulo. Tá? Então a gente já percebe, naquela época, o lançamento desses jornais, periódicos, que eram o melhor meio de comunicação, se talvez o existente para aquela época, né? Em 1839 está errado. Pois eu corrijo. Obrigada, Marcos. Obrigada. Outro, Augusto Milton Pacheco. Nascimento em 1866, desencarnou em 1954. Então, ele, por exemplo, viveu quase 90 anos. Esse já veio por um outro lado. Então, o primeiro foi na área de jornalismo, esse foi formado em medicina, convidado no ano de 1894 a combater um surto de peste bubônica no estado do Maranhão, que conseguiu debelar com êxito. Exerceu funções importantes em São Paulo como médico sanitarista e em várias cidades, como São Simão, Cosmópolis, Mogi Guaçu. Médico homeopata, iniciador do Dr. Luiz Monteiro de Barros nesse ramo da medicina. Então, a gente também tem que lembrar que muitos, eles vêm com essa área da ciência mais fortalecida, né? Porque naquela época também o Brasil e as grandes cidades brasileiras, né, elas estavam passando por esse surto da peste bubônica, que foi quando começou aquele movimento higienista e sanitarista, que para acabar com a questão de ratos, a questão que era importante ter rede de esgoto, a questão do saneamento básico, tudo isso começou nessa época. Pode passar, Marinha. Profundamente caridoso, distribuía sistematicamente parte dos seus recursos às famílias pobres. Fez um testamento dando ênfase à parte espiritual, sendo um dos pioneiros dentro da Federação Espírita do Estado de São Paulo e desenvolveu várias atividades espirituais. Características da sua personalidade, amor à verdade, afirmava que o Evangelho continha a solução de todos os problemas humanos. Então, ele também foi um dos pioneiros dentro da criação e fundação da Federação Espírita de São Paulo. Airbar Schutel. Nascimento em 1868, no Rio, desencarnou em 1938, na cidade de Matão, no estado de São Paulo. Ele ficou conhecido como apóstolo da cidade de Matão, onde desenvolveu as suas atividades espíritas. Fundação de um centro espírita, Amantes de Pobreza. Eu achei esse nome, então. Eu entendo o significado desse nome, né? Mas Amantes de Pobreza, eu entendo. O primeiro em toda aquela zona paulista. Aí fundou em 1905 o jornal Clarim, em circulação até os dias de hoje. Em 25, com a colaboração de Luiz Carlos de Oliveira Borges, lançou a Revista Internacional do Espiritismo, também é em circulação até os dias de hoje. Eu preciso procurar, me deu curiosidade na hora, e aí acabou passando que depois eu não entrei, para ver se realmente essa revista, ela ainda existe, quem a publica, quem é o responsável agora, né, por todo
continuidade dessa divulgação. Ele foi denominado, devido ao seu sentimento de amor ao próximo, o pai da pobreza de Matão. Passar. Aí, obras da sua autoria. Então, não sei se alguém já leu algum desse, do Cair Bar Schutel. Esse nome eu já tinha escutado, mas eu nunca li nada sobre ele, nada dele. Então, obras da sua autoria: Espiritismo e Protestantismo, Histórias dos Fenômenos Psíquicos, O Diabo e a Igreja, Médiuns e Mediunidades, enfim, vários livros, inclusive para crianças, Preces Espíritas, o Batismo, Espiritismos para crianças. Então, a função dele também foi divulgar a doutrina, escrevendo outros livros e fortalecendo todo esse conhecimento pautado na doutrina do que Kardec já havia feito, tá? Pode passar, vai. Pedro Camargo ficou conhecido também como Vinícius. Então, ele nasceu já em 1878, em Piracicaba, estudou no Colégio Piracicabano, educandário de origem metodista, de fundação norte-americana, onde teve lições de virtude moral. Tornou-se escritor, mais conhecido como Vinícius, em razão de uma encarnação em Roma. Então, ele acabou se auto-apelidando e ficou reconhecido dessa forma. Durante muitos anos, Vinícius presidiu a Sociedade de Cultura Artística da cidade de Piracicaba. Os estudos bíblicos eram rotina no colégio, e por isso, mais tarde, como espírita, tornou-se entusiasta, especialista no assunto. Tá? Pode passar, Vale. Em 1904, foi fundada na cidade uma das primeiras instituições espíritas, estando entre os fundadores outro grande trabalhador espírita, o João Leão Pita. O funcionamento dessa instituição gerou grande perseguição aos espíritas, a ponto deste pioneiro não conseguir nem emprego. Pedro de Camargo tornou-se espírita logo em seguida, em 1905, encontrando a solução para tudo aquilo que constituía uma incógnita em seu espírito, até transferir-se para a capital em 1938. Nessa época, e também na época próxima a de Getúlio Vargas, houve realmente essa perseguição muito grande. Porque mesmo o Estado, entre aspas, sendo laico, havia uma predominância do catolicismo e o poder ainda do catolicismo associado ao Estado. Então, muitos espíritas, eles foram perseguidos nessa época, muitas casas espíritas foram fechadas, até pela confusão, e que ela permeia muito ainda até hoje, da mistura das religiões espiritualistas. Então, com candomblé, eles associavam ainda muito a religião trazida pelos africanos, então havia já aquele preconceito, ainda resquícios de todo dessa acomodação pós-abolicionismo. Né? Então, tudo isso, a gente tem que sempre entender esses momentos históricos pelo qual, no caso, o Brasil estava passando. Até hoje também ainda está bem forte, né? Quando a gente vai pedir doação lá no mercado, quando falar que é do espiritismo, eles ficam com medo e faz a doação. Eles acham que a gente vai fazer alguma coisa de mal para eles. Juro? Acho que a gente vai fazer mal? Nossa. Só falar para eles que não, que a gente faz o bem, mas aí será que eles vão deixar de doar? Eles doam por medo, não muito pelo que queria, não, sabe? Nossa. Eu quando fazia isso, para o centro, eu levava ofício. Eles pediam ofício. Aí eu tinha que levar o ofício do centro espírita, falando que era para ele, não sei o quê. Aí eles faziam a doação. Leva o ofício também, mas só de falar que é espírita, eles já ficam meio assim, já. Então, tá vendo? Até hoje. Você já mudou? Já, né? Mas, bom, outro. Eu sei que eu estou indo um pouco rápido, porque são muitas pessoas. E que, na verdade, é para a gente ter esse panorama do quanto espiritualmente houve um planejamento para que essas pessoas encarnassem nesse momento. Eu acho que essa é a mensagem maior do que a gente tem que realmente guardar,
né? Vai chegar uma hora aí que vai chegar você, né, Carla? Vai falar, Eu não. Na era Nossa, do surgimento da inteligência artificial, ela dava aula lá no Básico 1, Básico 2. e o Wagner, o criador do podcast espírita, né? Que foi atualizando aí os meios de comunicação. Vai ficar famoso. Eu daqui a pouco me aposento já, gente. Nasceu em 1897, no estado do Maranhão. Não é aos, né? Em 1946, desencarna na cidade do Rio de Janeiro. No Senado Federal, atuou como segundo oficial da secretaria, recebendo elogios do senador Rui Barbosa sobre o seu trabalho pela cooperação no trabalho de revisão do projeto do Código Civil. Durante 26 anos consecutivos, foi diretor da Federação Espírita Brasileira. Então, são pessoas que a gente nem ouviu falar. Eu não sabia, até começar a estudar para dar essas aulas, eu não sabia desse tanto de gente, né? Em 1937, como presidente da FEB no Rio de Janeiro, promoveu a instalação de oficinas tipográficas próprias, publicando o jornal O Reformador, além de outras obras literárias. Então, além de tudo, criou essa gráfica própria para poder fazer as publicações específicas aí para o Espiritismo. Entre as obras que ele escreveu, destacam-se Jesus, Nem Deus, Nem Homem, Espiritismo e Política, A Mulher, a Federação Espírita Brasileira, Trabalhos no Grupo Ismael, Ensinamentos do Além, Advertências do Aquém. Tá? Ivone, a única mulher citada até o momento. Então, a Dona Ivone, né, muitas pessoas dela já ouviram falar. Ivone do Amaral. Nasceu... Com Y mesmo? Com Y e 2 N's. É assim mesmo. Nasceu em 24 de dezembro de 1900, mas foi registrada no cartório 6 anos depois, em 1906, em Rio das Flores, Rio de Janeiro. Aos 5 anos, começou a ver espíritos e conversar com eles. Aos 10, já assistia a reuniões mediúnicas em sua casa, por determinação do seu pai, que era espírita desde solteiro. Então, o grau de a diferença dela para os outros é que ela tinha uma mediunidade tão aflorada desde a infância que não foi citado na biografia desses outros. Eles escreveram livros, eles fizeram muitas partes organizacionais, né, de fazer a base da estrutura física mesmo, né? Mas ela se destacou por essa alta mediunidade já desde criança. Em função das diversas transferências de cidade, pois seu pai, como funcionário público, precisava fazer, Ivone exercia atividades espíritas. Em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, serviu no gabinete de passes, onde conheceu Chico Xavier. Com a desencarnação de seus pais, precisou trabalhar para sobreviver no Rio de Janeiro. Pode passar. Ela era médium nas seguintes modalidades. Eu fiquei pensando em qual modalidade ela não era médium. Então, psicografia, psicofonia, receitista na área de homeopatia, passista, de premonição, de desdobramento, de efeitos físicos, materialização, de cura, até de obsediados, de paralíticos, de vidência, de oratória. Então, todas essas eram a mediunidade que ela tinha, né? Colaborou em vários jornais do interior do país sob o pseudônimo de Frederico Francisco, e escreveu para a revista Reformador. Nós sabemos que ainda naquela época muitas mulheres não podiam escrever nos jornais, né? E muitas delas usavam pseudônimo masculino para que elas pudessem publicar em jornais, revistas. Como médium de psicografia, publicou vários livros. Então, Nas Telas do Infinito, Memória de um Suicida, Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Numiers, O Drama da Bretanha, A Tragédia de Santa Maria, Amor e Ódio, Dramas da Obsessão, Ressurreição da Vida, Recordações da Mediunidade, Devassando Invisível, Sublimação, Cânticos do Coração e A Luz do Consolador. Desencarnou aos 81 anos, de 1981, na cidade do Rio de Janeiro.
dela a gente encontra alguns vídeos antigos de palestras, você já consegue um outro material que não só o gráfico, né? E o Memórias de um Suicida, eu acho que é um dos mais famosos dela, assim, pelo menos que muitos de nós lemos. José Gonçalves Pereira nasceu em 14 de junho de 1906, em São José do Barreiro, São Paulo, Vale do Paraíba. Em 1907, já na cidade de São Paulo, capital, casa-se com Luísa Miranda, nascida em 1911, no bairro do Cambuci, e começa a trabalhar como vendedor na empresa multinacional Gessi Lever, onde se aposentou em 64. Foi levado à Federação Espírita do Estado de São Paulo por um amigo. O objetivo era conversar com o comandante Armond, autor do livro Mediunidade, que o interessara bastante. E por convite desse comandante, passou a participar das reuniões e a integrar-se nas tarefas do grupo. As atividades de assistência social, o auxílio aos mais necessitados, sempre tiveram grande importância no movimento espírita paulista, desde os tempos do Batuíra, e naturalmente constituíam uma das áreas de atuação da FEESP. Então, ele também foi um dos que trabalhou junto à federação para esse fortalecimento da doutrina. Participou ativamente da FEESP. O senhor Gonçalves foi nomeado em 49 pelo secretário-geral, né, diretor do Departamento de Assistência Social. As tarefas tiveram início na sede da Rua Maria Paula, no espaço aos fundos onde havia um galinheiro desativado, e depois de algum tempo mudou-se para a Rua Santo Amaro, onde ampliou-se o departamento através de mão de obra voluntária, foram desenvolvidas várias atividades assistenciais. Hoje a FEESP, não sei se alguém já foi na federação, ela volta para Maria Paula, é um prédio com vários andares, né, é bem grande lá dentro, eu tive a oportunidade de algumas vezes lá, né, também oferecem cursos, atendimentos, tem muitas reuniões, palestras, e o que é, assim, importante, por que é importante a existência dessas federações? É justamente para unificar as casas espíritas e, de alguma forma, não é controlar, mas estabelecer regras e normativas de funcionamento para que não fique, entre aspas, um oba-oba, cada um abre uma casa, faz do jeito que quer, pensa do jeito que quer. Então, a federação, ela vai trazendo protocolos e ensinamentos aos quais as casas têm que seguir de alguma forma, tá? Então, ela é importante por isso também, e por essa unificação. Também se dedicou à divulgação da doutrina espírita e fundou o Grupo Espírita Os Mensageiros, em 1953, com o objetivo de imprimir e distribuir gratuitamente mensagens psicografadas por Chico Xavier, tá? Então, esse também foi uma contribuição muito grande para que as pessoas pudessem ter acesso livre e gratuito a toda essa publicação. Hernani Guimarães Andrade nasceu em 31 de maio de 1913, em Araguari, Minas Gerais. Tornou-se espírita aos 16 anos, traído pela racionalidade, pela coerência dos postulados de Allan Kardec. Mudou-se para São Paulo e cursou engenharia civil, formando-se em 1941. Aí a gente vê, né? Ele já tinha esse perfil, provavelmente, de racionalidade técnica, porque foi fazer engenharia, e os postulados de Allan Kardec o atraíram por esse motivo. Então, bem diferente até dos outros. Pouco depois de formado, tornou-se engenheiro-chefe da Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E após estudar exaustivamente as obras clássicas da doutrina, e estudar Delane, Delis, Bozano, Flammarion, todos esses que a gente até já citou, examinou os experimentos e as teorias dos metapsiquistas e dos na busca da realidade, da essencialidade do espírito. Então, ele começou uma pesquisa própria, associando o que o espiritismo, que a doutrina espírita trazia,
com essas teorias que já estavam sendo desenvolvidas. Então, ele estava tentando unir a ciência, agregar a ciência ao que a doutrina já estava trazendo, tá? Possuía conhecimentos aprofundados de física e de diversos aspectos das ciências biológicas, da cosmologia, da estatística e da psicologia. Tinha apreciável domínio das várias disciplinas filosóficas, principalmente aquelas mais relacionadas com a ciência, então lógica, epistemologia, metodologia de pesquisa, gnoseologia. E aí fundou em 63, junto com outros estudiosos do aspecto científico da doutrina, o IBPP, Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, com sede em São Paulo. E o termo psicobiofísica foi cunhado pelo engenheiro italiano professor Dr. Marco Todeschini, presidente do Centro Internacional de Psicobiofísica. Então, percebe que ele tentou, né, ele se especializou, ou o seu foco, a sua intenção era realmente aproximar a ciência do que a doutrina espírita trazia. Então, hoje, quando a gente vê sobre física quântica, quando a gente vê sobre outras questões que hoje a ciência tem aportado e que se justifica no espiritismo, ele, naquela época, com os instrumentos que ele tinha, ele já começou a realizar essas pesquisas. Divaldo. Antes de falar do Divaldo, por que a gente não cita o Chico Xavier, né, nessa... Ele vai ter um dia especial. Então, a gente já tem na programação a biografia só dele, que é algo muito mais extenso. Então, o Divaldo, ele aparece porque também a gente não tem um dia especial só para falar do Divaldo, que a gente também teria muito material para falar sobre ele. Faltou o Fritz lá também, né? Dr. Fritz? Mas o Dr. Fritz, ele é o que fazia cirurgias espirituais? O... Arigó. Arigó. A gente pode depois pensar em colocar. Porque, como eu não conhecia ele, na verdade, aí como eu assisti o filme lá que a Vanessa indicou, O Predestinado, pôde mostrar a importância dele no espiritismo no Brasil, no sentido que a gente estava falando, desse preconceito, e mostrou muito essa questão da igreja demonizar os cultos espíritas, e até a própria cirurgias espirituais que ele fazia, curava as pessoas, ajudava as pessoas, e mesmo assim ele foi preso. E aí, sim, ele era charlatão, né? Isso. Aí, por causa disso, e mesmo ele preso, ele continuou ajudando as pessoas dentro da cadeia, o dono do presídio, aí o pessoal de outros países querendo ver as técnicas dele, e no Brasil ele estava sendo condenado, né? Porque o Brasil, por exemplo, se ele tivesse, tanto que falou lá no filme, assim, se ele tivesse nascido nos Estados Unidos, esse cara ia ser estudado, eles iam querer pegar as técnicas dele para poder aplicar na sociedade e tal. Aí falou assim, mas ele nasceu no Brasil justamente por isso, para poder mudar o que está errado aqui, né, vamos dizer assim, né? E aí, realmente, ele sofreu muito com perseguição, e depois que ele morreu, tudo que teve uma lei lá de 88, né, das constituições, que eles abriram uma regra lá baseada de que tem que ter tolerância religiosa para esses cultos religiosos particulares e tal. Então foi essa a grande missão dele no final das contas. Apesar das curas, ele mudou talvez hoje a gente não estaria em paz aqui, talvez fazendo uma live espírita por causa disso. Aí é interessante saber. A gente pode também colocar, né? Mas pode assistir o filme também, que o filme é bom, hein? Não assistiu, assista. Eu assisti o Predestinado também. Acho que tá na Netflix, né, Wagner? Tá na Netflix. Aí consegue aí assistir, né? Bom, o Divaldo, todo mundo já escutou em algum momento, eu acho, né? Alguma palestra dele, já leu algum livro. Joana de Ângeles, que foi a mentora que mais trabalhou com ele, né?
Então, a gente já escutou um pouquinho, mas vamos ver aqui a história dele. Então, ele nasceu em 5 de maio, também o filme dele também é bem bacana. Nasceu em 5 de maio de 1927, na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Desde a infância se comunica com os espíritos. Cursou a Escola Normal Rural Feira de Santana, recebendo o diploma de professor primário em 1943. Depois trabalhou como escriturário no antigo IPAS, em Salvador, aposentando-se em 1980. É reconhecido como um dos maiores médiuns e oradores espíritas da atualidade e o maior divulgador da doutrina espírita por todo o mundo. Espírita convicto, fundou o Centro Espírita Caminho da Redenção, em 7 de setembro de 1947. E Divaldo Pereira de Franco é emérito educador. Então, a gente até entende a facilidade dele fazer essas palestras e de divulgar através da oratória, ou pela oratória, a doutrina. Esse Centro Espírita, o Caminho da Redenção, se vocês também assistem o filme, né, que fala quando a Joana de Ângeles se aproxima dele, e ele fala do sonho que ele teve, né, que era parecido com o que a Joana de Ângeles queria também desenvolver, né, do caminho da luz, caminho, não lembro o nome, que a Mansão do Caminho, agora apareceu, ó, a Mansão do Caminho. Então ele foi construindo por inspiração da Joana de Ângeles, quando ele sonhava, e ele sonhava de uma forma tão material que ele entendeu que ele tinha que construir, né, construir essa obra. Então ele fundou em 1952, na cidade de Salvador, Bahia, com Nilson de Souza Pereira, a Mansão do Caminho, instituição que acolheu e educou crianças sob regimes de lares substitutos em 20 casas-lares e educou mais de 600 filhos, hoje emancipados, a maioria com família constituída. Em 1964, Divaldo, sob orientação de Joana de Ângeles, selecionou várias mensagens de autoria da mentora e enfaixou-as no livro Mensagem de Amor, que se tornou o primeiro livro psicografado por ele. Seu currículo revela um exímio e devotado educador com mais de 600 filhos adotivos e mais de 200 netos, atendendo atualmente a cerca de 3.000 crianças, adolescentes e jovens de família de baixa renda por dia em regime de semi-internato e externato. Então, essa Mansão do Caminho, não sei se vocês já viram algum documentário sobre ela, é gigante, é uma cidade, né, de tantas crianças que são atendidas diariamente, jovens, adolescentes, né? Orador com mais de 11.000 conferências em mais de 2.000 cidades em todo o Brasil e em 62 países, concedendo mais de 1.100 entrevistas de rádio e TV em mais de 450 emissoras. Então a gente percebe que o dom dele é o da fala, é o da oratória. Esse é o dom do Divaldo, além, lógico, né, da questão espírita, de tudo isso, mas esse é o dom dele. Quantos outros, o dom era, os outros de hoje, né? Alguns ligados ao jornalismo, outros ligados à organização e construção da estrutura espírita para que as casas pudessem funcionar. Então, cada um tinha um dom e uma habilidade que, se bem usada, gerou o impacto que gerou. Então, como médium, publicou 202 livros com mais de 8 milhões de exemplares, onde se apresentam 211 autores espirituais, muitos deles ocupando lugar de destaque na literatura, no pensamento e na religiosidade universais. Destas obras, houve 92 versões para 16 idiomas. Não vou ler todos, tá? Além de 17 escritos por outros autores sobre sua vida e sua obra. Então, além de tudo, ainda tem mais 17 livros de outros que escreveram sobre ele. A renda proveniente da venda dessas obras, bem como os direitos autorais, foram doados em cartório à Mansão do Caminho e outras entidades filantrópicas. Então, toda a renda gerada nessa publicação é para manter a Mansão do Caminho. Pode passar, vai. Acabou. Acabou? Então tá. Então, só para a gente lembrar, assim, quem puder,
assiste também o vídeo sobre a história do Divaldo, que é muito interessante. Eu não lembro o nome, mas eu acho que também está na Netflix, se não me engano, não sei se tem no YouTube. Para a gente entender todo o movimento, o que todos eles passaram, às vezes de forma familiar, às vezes era o padre que ficava, não é negando, mas ficava contrário ao que vários deles queriam desenvolver na área do espiritismo, porque muitos deles nasceram no berço católico. E aí se vem médium, se vem conversando com espíritos, e aí como assim, né? Então é bacana nessas aulas dos grandes precursores, os grandes vultos do espiritismo, a gente entender que os trabalhos não são isolados, eles são sempre em rede, tá bom? Se você tivesse a chance de fazer uma pergunta para o Divaldo, que pergunta você faria, Carla? O Divaldo? Ai, sei lá. Não sei. Nunca pensei nisso. Então, vai pensando que logo mais, quem sabe, né? Você vai fazer uma pergunta. Agora eu entendi a sua pergunta. Ele vai ser o convidado inicial para o nosso podcast? Isso mesmo, isso mesmo. Tá, não custa sonhar, tá bom. Mas a gente tem outros aqui para gerar perguntas, né? A gente tem que pensar, Não, fazer mas uma até lá pauta. você pode pensar nessa pergunta aí, tô falando. Tá bom. O filme do Divaldo é Divaldo, Mensageiro da Paz. É esse? Tá. Então, Divaldo, Mensageiro da Paz. Alguém queria falar alguma coisa, comentar? Foi eu. Não, só para comentar que eu já tive o privilégio de participar de uma palestra que o Divaldo deu, porque há muito tempo atrás, num centro espírita no Alphaville. Eu nem participava do movimento, nem tinha muito assim, conhecimento sobre o espiritismo, mas achei muito bacana na época. Foi algo que começou ali a abrir meus olhos, mudar todo o meu pensamento. A palestra dele é muito bacana. Bom. Experiência incrível, né? Eu acho que ele é catalisador, ele tem um magnetismo que ele vai, através da fala, ele vai levando a pessoa a desenvolver aquele pensamento, né? Então, eu acho isso bacana. Tem que ver também que ele também já tá bem quase lá, né? Tá quase 100 anos já também. Eu já sei o que eu vou perguntar para ele. Que tinta você usa no seu cabelo? Para ter estes cabelos tão negros. Brincadeira, brincadeira. Tá bom? Só para descontrair. Mais alguma coisa? Senão a gente vai para a parte B. Tudo bem? Então vamos lá. Com você agora. Olha, já avançamos na tecnologia aqui, não precisa fechar, abrir tudo de novo, já direto, né? Aprendendo a mexer no PowerPoint agora. A gente vai falar agora aqui sobre o homem de bem. A gente falou de vários homens de bem e agora vamos falar de nós, que nós também podemos ser esse homem de bem, fazer as nossas missões. Todos nós temos a nossa missão. Então, talvez a gente não aguentaria suportar uma missão de um Chico, desses rapazes aí que a gente, a Ivone lá, que a gente viu aí, mas a gente tem dentro das nossas proporções, dentro das nossas limitações, as nossas missões, os nossos propósitos aqui nessa encarnação. E aí é o que faz nos testar o homem, a pessoa de bem que nós somos e conseguimos fazer. O melhor que nós conseguiremos fazer nessa encarnação. E aí meio que aqui é uma aula, uma parte do texto do Evangelho e até do Livro dos Espíritos fala sobre esse homem de bem. Quem fala muito bem dele é o Santo Agostinho, o Espírito Santo Agostinho. E a gente sempre é sempre muito bom a gente revisitar ele, porque às vezes a gente para pensar, será que eu sou uma pessoa boa? Será que eu estou sendo bom
Como que eu tenho que reagir a uma situação que está me atacando, me agredindo? O que que um homem de bem faria? Aí você vai lá nesse texto e você descobre a receita. Aí vai falar em detalhes, né? A esse homem de bem, né? Interrogar a consciência é um hábito comum do homem de bem. A consciência traz nossa herança cultural de vidas passadas, é nossa bússola cujo ponteiro voltou para os ensinamentos de Jesus na hora da dúvida. É essa consciência na hora da gente dormir, na hora de passar o dia, depois de ter feito algumas coisas erradas aí, às vezes bate o arrependimento, às vezes a gente no impulso não enxergou que fez errado, aí por a gente ter parado para ter essa interrogação na nossa consciência depois do dia, a gente conseguiu descobrir algumas falhas nossas. E assim a gente vai aprimorando, melhorando e deixando de cometer alguns erros, principalmente esses que são feitos por impulso e inconscientes. Que aí nessa consciência, né, nessa visitação dessa consciência interior nossa, a gente consegue exprimir isso e melhorar. Jesus ensina a perceber nossa mortalidade, dando sempre um valor relativo ao mundo material. Então, interessante também, né? Essa posição de que às vezes a gente vive para o mundo material e é muito importante quando a gente, né, quando a gente abre essa luz do espiritismo, nos mostrar que existe vida após a morte, que essa aqui é somente uma passagem. Aí a gente começa a ter esse desapego material das coisas e começa a dar mais importância para algo maior, algo mais profundo que a gente vai levar lá para o outro lado, de verdade, né? Então isso é muito importante para um homem de bem saber dessa imortalidade da alma. O homem de bem percebe a lei de conservação e vive do necessário, previdente, acumula o suficiente para suavizar o declínio da vida física, não perdendo o foco principal da lei do trabalho, sendo útil nas tarefas de amor ao próximo, reservando a humildade como condição essencial para um trabalho de equipe. Então, essa consciência de imortalidade do homem de bem, ele começa a realmente a se desapegar materialmente e até as próprias vicissitudes, as próprias dificuldades que a gente passa na nossa vida. Um homem de bem, um homem bem resolvido, entendido de que ele é imortal, de que isso é apenas um teste, né? O que não é que a gente para pensar, tudo que acontece na nossa vida teve a permissão de Deus. E até inclusive as coisas ruins. Então tem algo para ensinar nessa coisa ruim, então beleza, se aconteceu um negócio ruim é porque eu tenho que aprender alguma coisa com isso. E se a gente é apegado à matéria, se a gente é apegado à nossa vida aqui, a gente vai se agonizar com esse problema e não vai conseguir superar ele com facilidade, né? Então sempre que esse pensamento, para você ver como nos eleva, né? A gente vê naqueles aqueles grandes, né, inspiradores lá que a Carla falou, todos eles viviam pensando nessa vida espiritual, tudo pensando na caridade, numa coisa além do que o comum, o senso comum dessa vida material, de que tipo, trabalho, estudar, alguma coisa assim, família. Eles pensam muito além, eles pensam na vida espiritual, que eles conseguem viver assim, a gente não consegue, a gente ainda é muito apegado às nossas coisas aqui na Terra, né? Claro que, tipo, devido às proporções, né? A gente é assim porque a gente é realmente assim, não tem como fugir, né? Às vezes é aos poucos que a gente vai virando esses caras aí, um Chico, um Divaldo, não é agora. Então a gente tem que admitir isso. Sua renovação interior é constante, exercitando a superação dos seus defeitos morais, sempre será alertado para a sua consciência, cuja autoeducação recebe a inspiração de seus irmãos espirituais que comungam o amor comum. Então, esse homem de bem está sempre em conexão com o seu mentor, sempre em conexão com os irmãos espirituais. Quando passa por essas dificuldades, esse homem de bem consegue parar para fazer uma prece, uma oração, para poder se reequilibrar. Quando ele foge um pouquinho, quando vai explodir, ele já liga aquele sinal de alerta e vai fazer a oração, vai fazer a prece, vai se religar com os mentores, aí ele consegue passar melhor pela situação. Isso é um homem de bem agindo, né?
A fé lhe dá confiança nas inspirações superiores, torna-se um espelho do alto, refletindo os pensamentos superiores que derramam sobre a terra as mais nobres informações das ciências, das artes, do amor divino, da solidariedade cósmica que permeia os homens de bem no universo. Então, quantas inspirações a gente não deve receber diariamente se a gente está nessa vibração alta, se a gente está em oração, se a gente está com a energia positiva boa. Então, isso só vai trazer frutos para o nosso dia a dia. A gente vai estar, né, com essa conexão aí com a espiritualidade. E quanta coisa boa a gente vai poder receber e repassar para as pessoas. Como que a gente vai ficar aí esse fluxo do bem? Ele vai ficar mais direto, né? Porque a gente está permitindo que ele se manifeste na nossa encarnação aqui. A fé raciocinada permite semear uma nova reencarnação mais feliz, suportando com resignação seus impedimentos corporais, que nada mais são que inibições planejadas antes de sua reencarnação, dando-lhe a possibilidade de sofrer ou respeitar as suas próprias limitações e decidindo pela aceitação, novamente irá refletir com seu exemplo a sabedoria do autoconhecimento, tomando a sua existência física um bem sofrer. É bem difícil, né? A gente essa fé raciocinada, né? Eu concordo plenamente, porque, né, a gente não pode viver das paixões e a gente sempre vai, né, voar e vai cair, né, num precipício, né? Então a gente tem que estar o pé no chão sempre dentro da nossa individualidade, do que faz sentido para a gente. Tudo que esse conhecimento espiritual que vem tem que fazer sentido para a gente e a gente saber digerir isso e conseguir aplicar na nossa vida. Tem que fazer sentido. A gente não tem que fazer porque alguém está mandando a gente fazer, tem que fazer porque a gente, na nosso raciocínio, na nossa razão individual, isso faz sentido para a gente. A gente está aqui, né, falando de espiritismo porque faz sentido para a gente aqui individualmente de uma forma. E isso é importante para poder passar por essas vicissitudes, por esses percalços da vida, e aí buscar essa luz maior para poder, com esse autoconhecimento que nós temos, para poder ganhar essa força e superar essas dificuldades, né? Saber suportar esse sofrimento que a gente passa sempre aí, né? Compreende que é sua prova ou expiação e agradece a Deus o esquecimento, revelando assim estar preparado para suportar suas dificuldades e novamente reflete sobre seus irmãos a resignação, sendo indulgente, não julgando e aprendendo sobre suas próprias limitações com os erros alheios. Então, eu não sei, vocês não conheceram o Marcelo. Eu lembro do Marcelo que estava com aquela maquita de madeira, aí ela quicou assim, e embramou na perna dele com a calça e estraçalhou a perna dele, assim. Eu imagino, nossa, só de lembrar, dói aqui em mim, na virilha dele, a maquita de madeira, aquela que bagaça toda a carne, assim, né? Aí ele falou que teve que agradecer a Deus por aquilo ter acontecido. É bem difícil a gente passar por isso, uma dor dessa. Eu chuto o cantinho da estante com o dedinho, eu xingo todo mundo, xingo a estante, tudo. E como que eu vou agradecer a Deus por ter chutado a estante, né? Né? É muito difícil, né, a gente passar. Mas é agradecer no sentido de dele não ter morrido e não ter acontecido coisa pior. Pensar na coisa positiva, mas a gente não pensa na coisa positiva. Foi realmente muito difícil, eu lembro quantos meses ele ficou, anos, para se recuperar disso tudo, né? E tendo que trabalhar, enfim, tendo que manter a vida, né? Quanto foi difícil, mas é isso, a gente às vezes tem que pensar que podia ter sido pior, né? Então, eu acho que isso conforta a gente, né? Nesse sentido, falar, podia ter sido pior, né? Então, agradecer nesse sentido, mas é difícil mesmo. O homem de bem, ele sabe agradecer todos os momentos, tá? Quando chuta a estante, ele sabe agradecer. Às vezes a gente não consegue ainda algumas coisas, mas é bom a gente ter essa consciência de que dá para melhorar, né? A justiça divina é perfeita, né? Regenera com amor, por isso, ao ser prejudicado, percebe que Deus lhe dará forças para repor
o que foi subtraído, enquanto o infrator terá que reparar o mal praticado. Então, tudo é justo aqui, né? Ninguém é coitado, ninguém é vítima de nada, nada, é tudo justo. Então, se aconteceu, e se foi injusto, vamos dizer assim, e não era para eu ter passado por isso, de uma forma ou de outra você vai recuperar, vamos dizer assim, né? Ou você pagou o que deve, normalmente é assim, ou você vai retornar o que você. Ninguém sofre à toa, sofre para aprender realmente. Então, se a gente acreditar nisso, a gente passa mais bonito nessas situações, né? Quando percebe o próximo subtrair a lei divina, fica silencioso quando o infrator prejudica a si próprio. Reconhece assim o amor divino que reflete sobre bons e maus. Atento, não silencia quando o infrator prejudica outros e aciona os mecanismos das leis civis, mas novamente atenta na denúncia caridosa, afastando a humilhação corrosiva do seu coração. É no caso da gente não se omitir ao bem, né? Quando alguém vai lá, alguém está roubando o vizinho lá, você vai ficar. Eu não quero prejudicar o ladrão, tadinho do ladrão. Não, você tem que tomar as devidas providências para ele ser penalizado aí, pelo menos nas leis civis, né? Você tem que denunciar. Não é que você está sendo um maldoso, né? E eu acho que isso é uma questão que ela é muito comum, assim, né, da gente se omitir em muitos casos, né? Eles se resolvam, eles que se entendam, e às vezes a gente o infrator continua cometendo as infrações com outras pessoas, e porque a gente talvez não tenha tido o fortalecimento necessário para denunciar, ou enfim. Então a gente percebe que tem muitos casos que são recorrentes nesse sentido, né? Principalmente de agressão contra a mulher. O caso desse menino, né, que foi, enfim, que está nas mídias aí, que foi espancado dentro de uma escola. Então tinham, e acabou falecendo, então tinham os que cometeram, mas tinha os que estavam assistindo e que não fizeram nada, e não foram em defesa dele, né? Então, o quanto a gente também pode, eu penso, cadê os pais de todos eles, né? Dos que agrediram e dos que também não fizeram nada. Então, cadê os pais que não educaram o filho suficientemente para o bem, para tentar proteger esse jovem, ou tentar inibir essa ação de alguma forma? Isso eu estou falando que é de um exemplo, porque pode ser nas coisas, de qualquer coisa do dia a dia. Então, eu acho que os pais, eles têm um papel fundamental também nisso, nessa questão, de não se silenciar também, quer dizer, não é só você não fazer o mal, é você também fazer o bem. É isso que o homem de bem acaba fazendo, procurando, lógico, os mecanismos das leis civis, você não vai agredir junto para, né, para defender o outro, você também não vai se tornar o outro. Então, sim, eu acho que são coisas, são sinais para a gente pensar muito bem, né, sobre isso. Eu lembro uma vez, meu sobrinho, ele ganhou uma viagem do avô para Disney. Hoje ele é médico formado já, né? E ele foi com aquele dinheiro meio que, sabe, assim, contadinho, né? Não é? Ganhou a viagem, maravilhoso, mas tinha, né? Gastar tanto por dia para comer, nananã, e se sobrar um tênis, uma coisa assim, né? E aí ele estava num parque aquático e ele achou uma bolsinha. Quando ele foi abrir, tinha $1.000 lá dentro. Ele contando. E aí ele não teve dúvida. Ele foi procurar um guarda, um responsável, para entregar aquela bolsinha com $1.000. E aí, quando ele contou isso, tia, lógico, eu vi $1.000 e eu ia fazer a festa lá, mas eu sabia que não era meu, eu não podia pegar, entendeu? Então, aí você vê a função desses pais que o educaram corretamente para agir no bem dentro de qualquer tipo de situação, né? Então, eu quis trazer esse exemplo para pensar o quanto, principalmente no Brasil, tem a lei do jeitinho, né, a lei do Gerson, não, a gente dá um jeitinho para driblar essas leis civis, né, era só uma adendo. Tem a lei de pagar imposto também, que é tudo uma doideira, que é difícil seguir também, viu? Até quando você quer fazer a coisa certa, é difícil.
É o homem de bem, completa sua existência física num planeta de provas e expiações, exercitando o amor incondicional. Amar sem ter. A prova maior é amar o inimigo, precisa recorrer da razão para afastar os pensamentos negativos. É o amor raciocinado para o futuro, ser espontâneo e puro, como assim exemplificou nosso querido Mestre Jesus, pedindo ao Pai amoroso, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Então, quem sabe a gente chega nesse dia aí, alguém vai estar fazendo mal pra gente, a gente vai falar, ele não sabe o que faz. Eu falei até pra a Vanessa sabe da história aí, que eu passei hoje. Porque eu passeio sempre com meus cachorros, e os meus cachorros faz o cocôzinho deles lá na calçada. Aí eu pego com a sacolinha, amarro a sacolinha e coloco na lixeira, que tem mais próximo. E aí teve uma mulher lá que não gostou, porque ela não gosta que coloca o lixo lá na casa dela. E aí eu fiquei sabendo, né? Que ela lá da rua de cima, lá, ela fez questão de vir lá da rua de cima com a sacolinha do cocô do cachorro e jogou aqui em frente de casa. Aí, assim, primeiro eu fiquei revoltado, depois eu achei engraçado. E agora eu entendo que ela não sabe o que ela faz, mano. Muita amargura, sei lá, muito tempo para poder fazer uma coisa dessa. E tranquilo, aí você, tipo, você não pode se contaminar com isso. Aí tem uma outra mulher que não gosta que o meu cachorro mija num poste na frente da casa dela. Tem um poste, e aí o meu cachorro gosta de mijar no poste. Aí ela não quer que o cachorro mija lá. Poxa, aí eu fui lá no parque ali de Cotia, o malte lambeu a mão do cara, aí o cara ficou bravo e aí chamou a polícia, aí veio 3 viaturas lá, porque o cachorro era assassino, sei lá. Aí você sai na rua, aí tem uma mulher que não gosta que o meu cachorro passe no meio do mato, na frente da casa dela, tem mato, aí ele passa no mato, ela não quer que passe no mato. Aí você fala, poxa, o pessoal tudo amargurado, aí você sai na rua, poxa, o pessoal tudo contaminado, você não pode se contaminar com essa, né? Eu não vou deixar de passear com o meu cachorro porque o povo é chato assim, né? Então, às vezes é só essas pessoas que estão amarguradas, elas ficam querendo arrumar briga e a gente não pode permitir isso, né? Deixar a gente ser assim, né? Querer revidar, querer tirar satisfação, deixa acontecer. O pessoal que é assim, a sociedade é assim, a realidade é essa. Não tem ninguém vai lá te amar, você sai na rua, tá todo mundo te abraçando, te beijando. O pessoal tá querendo te passar a perna, te ferrar com você, e você tem que saber lidar com isso. Isso é um teste, né? Você saber reagir por exemplo, a mulher jogou a merda aqui na frente da minha casa. Eu poderia ir lá xingar ela, poderia pegar e jogar de volta, poderia deixar o cachorro fazendo na calçada dela e não pegar. Tem tantas opções aí que a gente pode fazer, mas o homem de bem não pode fazer nada disso, né? O homem de bem tem que ficar na dele e não colocar mais o saquinho lá na lixeira dela. Então, é assim que a gente vai aprendendo, tem que lidar. A vida é assim, a realidade é assim, gente. Não tem. A gente tá lendo aqui, parece que a vida é muito fácil, mas a gente sabe que a realidade dificulta muito. Mas é O dia a engraçado, dia. mas eu gostei, porque pelo menos deu uma história boa aí para contar, né? Não, e o dia a dia é isso, são pequenas coisas que nós somos colocados à prova, né? Pequenas coisas. Às vezes aparecem grandes situações, lógico, na nossa vida, para ver se a gente é um homem de bem ou não. Mas tem vezes que essas coisas corriqueiras, será que eu vou botar lenha na fogueira ainda para pegar mais fogo ainda, ou eu vou tentar apagar essa fogueira, né? Eu acho que são situações aí que a gente tem que pensar, né? Fica esperto aí com o cocôzinho do cachorro de vocês aí. Por isso que eu tenho gato, ela já faz na própria areia, né? Então eu não fico tendo que jogar na casa do outro, fazendo xixi no poste, nada disso. Ela faz tudo na areinha dessa, não é, Tiago? A gente não fica poluindo a casa alheia, né? Aí fica fedendo a casa mesmo, né? Não fica na casa Não dos fica outros. nada, não fica nada, você nem sente cheiro. Uma maravilha. Ah, não gosto não. Você nem percebe. Chega Nem uma hora que você nem lembra que tem.
É porque acostuma com o cheiro, aí fica meio natural. Não, é porque não tem cheiro Não mesmo. tem cheiro mesmo, né? Eles não têm cheiro, eles enterram ainda, são educadíssimos. Todo mundo que eu vou na casa que tem Eles gato, são eu sinto o gatos de cheiro de bem, gato. entendeu? Eles são gatos de bem. Que não querem arrumar confusão. Nesse sentido, né? Porque em outros eles arrumam. Tudo bem, gente? Sim? Queria conversar uma coisinha aí com vocês. Vai dar bronca, vai dar bronca. Não. É que nós temos algumas aulas avulsas, porque como o curso de passe ele vai ser presencial, a gente tinha 6 aulas que era só do curso de passe, dentro da grade do Básico 2. E aí ela foi transferida para o mediúnico. E aí nós já demos 2 aulas a mais, 2 aulas extras, 2 ou 3, né, Wagner? E ainda faltam. E eu gostaria de ver com vocês, se vocês têm indicação de tema do que vocês gostariam que aprofundasse, não precisa responder agora, tá? Mas tentem pensar durante a semana se vocês gostariam de alguma aula especial sobre algum tema específico. Que aí a gente tenta pesquisar, estudar, montar, ou se vocês preferem novamente, a gente pôr um filme para discussão, entendeu? E aí vocês trazerem algumas sugestões para a gente preencher essas aulas. Porque, a princípio, a gente tinha escolhido um tema entre a gente, né, eu, Wagner e a Salete, mas eu acho que é legal vocês também trazerem os temas para nós sobre o que vocês gostariam, né, de que a gente discutisse nessas aulas, tá bom? Aí vocês pensam. Nem conversei isso com você, Wagner, eu tive essa ideia agora, tá? Mas acho mais justo, tá bom? Tô tentando ser um homem de bem. Tá tentando ser homem de bem? Então faz assim, homem de bem só faz assim, ó. A mulher fala, o homem de bem faz assim, ó, não é? Isso mesmo. Ele é assim, Vanessa? Não. Não. Tá aprendendo, né, vai? Falei. Aqui na telinha, né? Tá no caminho. Então tá bom. Então, acho que é isso. Vocês gostariam de comentar alguma coisa? Ô, Carla, eu tenho uma dúvida, assim, curiosidade. Fala. Encaixa mais na primeira aula, né, na primeira parte que você falou, sobre a Zíbia, né, Zíbia Gasparetto, que é uma autora, assim, que eu particularmente gosto muito dos livros dela, acho fácil leitura, ela romantiza, e conheço muita gente também que começou a simpatizar pelo espiritismo por causa dos livros dela. Só que aí eu sempre ouço falar que ela não é reconhecida, né, na Federação Espírita, né, na Federação Espírita Brasileira. Eu queria entender por quê. Eu já ouvi falar que ela não recebe, né, essas mensagens, que é coisa da cabeça dela mesmo, os livros é dela. E eu tinha curiosidade de saber se é isso mesmo, ou se tem algum tempo, algum pré-requisito. Eu vou te falar do que eu também ouvi na mídia, eu nunca pesquisei sobre isso, tá, Vanessa? Então também é a Rádio Peão. Sim. A gente vai escutando aqui e ali, tá? Então, eu não vi nunca nada publicado sobre isso. A questão da Zíbia é que sim, parece que ela tinha um mentor quando ela iniciou o trabalho de psicografia, e ela escrevia realmente esses romances. Os romances dela também são muito gostosos mesmo, e muita gente acaba indo para a doutrina por esse caminho. Então, leu, aí ela apresenta algumas coisas, só que o que eu escutei, aí eu não sei se isso é verdade ou não, eu quero deixar isso bem claro, é que ela começou a se desviar da missão dela, e que os mentores a abandonaram, entre aspas, nesse sentido, se afastaram dela, porque ela começou com uma visão muito mercadológica dos livros, que deveriam ser de doação, né? Então, ela começou a enriquecer muito, financeiramente até falando, né, e aí parece, o que eu escutei é que alguns mentores que realizavam essa parte da psicografia se afastaram dela. Então foi isso que eu escutei. Então eu não sei te dizer se é verdade ou não.
né? Mas nada impede, né? Que nem o João de Deus lá, por exemplo, de ter começado um trabalho bom e ter se desviado no meio do caminho, né? Tantos Sim. missionários se desviaram, até o Napoleão que a gente falou, né? Ah, Começou bem, sim. de repente desviou. Isso acontece mesmo. É aquela Então, questão, né? O que é dado de graça precisa ter o retorno de graça também. sim, porque uma coisa é talvez garantir parte aí da sua subsistência, da sua sobrevivência, porque isso acaba sendo, entre aspas, o seu trabalho, né? Muitas vezes. Mas parece que no caso dela não foi isso. Eu acho que tem um marido também que psicografa, escreve livros, que é autor também de livros, que também é Gaspareto. Então eu não sei direito a fundo a história, posso até dar uma pesquisadinha aí, mas eu acho que foi esse o motivo dela, assim como a gente fala as videntes, né, que leem mão, que leem cartas, muitas delas são médiums mesmo, dessas pessoas, têm um desenvolvimento mediúnico grande. Só que a questão elas estão atraindo espíritos de bem para a realização desse trabalho, já que elas cobram por isso. Então, elas usam a mediunidade em favor próprio. E aí o que a gente lê, o que a gente sabe é que normalmente esses espíritos acabam se afastando e se aproximam dessas pessoas, espíritos zombeteiros, outros tipos de espírito, que por estarem na erraticidade, né, do outro lado, eles acabam também tendo uma expansão de visão um pouco maior e percebem muito mais os nuances daquele que está, do assistido, né, no caso, do cliente, e vão falando o que o cliente quer escutar, porque já tem a relação também mediúnica formada ali naquela tríade, né? Então isso a gente também sabe que essas pessoas depois acabam com sérios problemas de saúde, com problemas mentais, elas acabam tendo outras questões quando usam o dom natural delas, a habilidade delas para proveito próprio, né? Mas se alguém descobrir alguma coisa da Zíbia, depois conta na próxima aula, tá bom? Mas Realmente, agradeço, né? Carla. Obrigada. Imagina. Parar para pensar assim, você tem a mediunidade, você sabe psicografar. E aí, mas você só psicografa se vir Mediante pagamento. um dinheirinho. Mas você vai recusar uma mãe que perdeu o filho, que quer uma psicografia do filho para consolar o coração dela, né? E você fala, um dinheirinho aí. Aí você vai lá no cristão, os médiuns fazem isso de graça, porque aí ele vem de graça, vai de graça e atinge o seu objetivo, né? E é diferente, né? É diferente com as coisas de graça, né? Não tem como, né? Qualquer R$ 1 envolvido já degrine toda a ação, né? Sim, se a gente pede as doações de alimentos, né, nos dias da psicografia, é para ajudar o próximo. Então, mas ninguém é obrigado a levar, é uma doação. A gente pede que tragam produtos perecíveis, mas lógico, se chega alguém solicitando a psicografia e não trouxe lá nada, o centro não vai negar, entendeu? É de outro jeito. Assim como Divaldo, Chico, todos eles doam os direitos autorais para manter uma obra assistencial. Então, eles recebem o dinheiro da venda dos livros, mas já direcionam para manter uma obra de caridade. Então, Lá no Cristão lá tá tendo a campanha do piso, né? O negócio lá tá tenso, hein, mano? Né, Thiago? tá faltando piso ainda? Não. O problema é que parece que tudo, né, é feito dominó. Aí lá embaixo no salão já tá caindo os pisos também. Já estão pisando lá, o piso já tá saindo lá do salão. Aí falou, poxa, vai ter que tirar os pisos do salão também. Mas aí vai tocando. Não dá para remendar, para colar de novo? Cimentar aquele? Vamos tocando conforme dá. Pior que é uma cascata. O problema era só em alguns pisos, né? Aí tirou eles,
Aí conforme foi tirando, foi aparecendo outros que começaram a cair também. Aí tira o piso, aí tem que tirar o contrapiso, né? E se jogar um vinil por cima, um piso de vinil por cima de tudo aquilo? Eu acho que é uma solução melhor para o andar de resolve. baixo, falando. Porque com o tempo, como o piso tá soltando, ele vai acabar ficando desnivelado também. O piso, o Vai perigoso contrapiso, ele quebrar o tá com piso, muita o pinico. areia. Ele tá dissolvendo, ele não tá firme. Ah, entendi. Bom, mas tudo vai dar certo. Tamo Né? na luta lá. Inclusive, a gente vai lá agora, lá daqui a pouco, lá com o Alex, lá. Colocar mais uns pisos lá. Eita, nós. Você tá virando um obreiro de verdade, Sou né? mestre de obra. Não, eu sou servente, mestre de obra. O Alex que Você é é um obreiro de Jesus. o Alex que Aí manja. você vai aparecer na biografia falada dos cursos do Básico 2, O- Wagner, o obreiro, porque fazia obras dentro do centro espírita, trocava piso, remendava, pintava, punha acústica, tirava acústica, né? O Franco e o Thiago deram mó gás lá, mas se não fosse eles também, nada teria progredido, porque o negócio é pesado, mas tá Imagina, rolando. Mas imagina. assim, tudo isso está sendo feito para abrir mais uma sala de TMO e atender mais pessoas, para um bem maior, né? Né? Então, é para que aquele ali funcione bem, né? E realmente já estava precisando de reforma, né? Já estava, fazia tempo, desde quando eu ingressei no centro, faz uns 15 anos, eu acho, 14, sei lá, já, desde aquela época já estava, né, precisando. Que bom, que deu certo agora. Gente, vamos encerrar então? Beleza? Pensem num tema de aula, semana que vem aí vocês me falam um assunto, tá? Que vocês gostariam que se aprofundasse. A palestra da Joana de Ângeles que eu dei foi bem interessante, não sei quem conseguiu assistir, mas está lá no YouTube, mas também era um tema de aula interessante para falar, mas vocês veem se vocês têm outros, tá bom? Alguém gostaria de fazer oração? Então vamos lá, Wagner. Vamos agradecer a Deus por mais uma noite de estudos, mais uma segunda-feira dedicada aqui para nossas reflexões e se tornar um homem, uma mulher de bem também. E pedir a Deus que ilumine as nossas casas, que os espíritos superiores se aproximem de nós agora, neste momento, desta alta vibração, que possa nos iluminar, nos dar forças para enfrentar essa semana, que possamos compreender e ter uma autoconfiança nessas vicissitudes do nosso dia a dia e que aprendemos cada vez mais a amar o próximo como a si mesmo e colocar essa prática em todos os ambientes da nossa família, do nosso trabalho, da sociedade como um todo, e possamos ser realmente esse homem de bem que a gente está algemando. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade, perdão a todos que ofendemos e que nós nem sabemos que ofendemos, perdão também. E muito obrigado pela oportunidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Uma boa noite a todos. Graças a Deus. Boa noite, gente. Boa noite.